Olá, Rafa, tudo bem? Vamos conversar com Dora Kaufmann sobre inteligência artificial e a pesquisa que está sendo realizada pela Brasca sobre o uso desta ferramenta tecnológica pelas companhias abertas. A Dora é professora do Programa de Tecnologia da Inteligência e Design Digital da PUC e uma das maiores especialistas no tema e em regulação. Olá, Dora, obrigado por aceitar o nosso convite. Você e o Alexandre Zavaglia estão coordenando a pesquisa da Brasca sobre IA. Era interessante você falar um pouco sobre o propósito dessa pesquisa. Oi, olá a todos. Oi, Kleber, Rafa. A pesquisa, bom, primeiro a gente tem acompanhado bem de perto, relativamente de perto, o que está acontecendo no mercado em relação ao uso da inteligência artificial, né? Mas a gente sente falta de uma pesquisa que, de fato, possa identificar, sair do campo da percepção e ter dados concretos de como está sendo usada a inteligência artificial no mercado, em que grau, em que etapa, né? Se são só modelos, assim, digamos, projetos pilotos, ou se está, de fato, tendo modificações significativas no modelo de negócio das organizações. Então, a pesquisa, a primeira etapa é exatamente essa investigação. Então, tem a parte qualitativa, né, como se diz, que é a entrevista bem focado com alguns executivos de cada uma das empresas que a gente selecionou, e a partir daí, dessa primeira investigação, a gente vai criar um questionário online que vai ser distribuído para todos os associados da Brasca, e com base em toda essa pesquisa, o resultado dessa pesquisa e mais os estudos nossos, né, as produções acadêmicas nossas e de terceiros, tudo que está sendo discutido no mundo, a ideia é desenvolver diretrizes de governança de IA. Né? O que seria, do ponto de vista de uma proposta da Abrasca para o mercado, o que seria as linhas gerais de um escopo de governança de IA? Né? Como é que você, que está querendo desenvolver ou implementar a inteligência artificial na sua organização, o que você tem que seguir? Qual é o roteiro? Quais são as diretrizes que tem que seguir para fazer um uso da inteligência artificial, maximizando os benefícios, mas também enfrentando, identificando e monitorando os riscos? É basicamente isso a pesquisa. Dora, é interessante que você falou de maturidade, né? Então, eu queria entender com você, na sua avaliação, né? Qual que você acha agora, antes da pesquisa, né? Qual é o grau de maturidade das companhias brasileiras, e aí principalmente das grandes aqui, né? Estamos falando das associadas, da experiência que você tem hoje, e, e eu acho que fazer a ponte com aquilo que me parece que é um problema de awareness também, né, dentro das companhias, né, que vocês vão investigar na pesquisa, do entendimento da tecnologia, da sua aplicação hoje, né? Eu acho que tem dois mercados um pouco distintos. Uma são aquelas empresas que elas já são, o modelo de negócio na partida já é baseado em dados, né? Já é dados, data-oriented, como se diz em inglês. Né? Então, são empresas que já exploram para desenvolver serviços, produtos ou a comunicação com base em extrair informações úteis de dados e, consequentemente, do uso intensivo da inteligência artificial, que é o modelo estatístico hoje capaz de lidar com grandes volumes de dados. Então, isso já se a gente pegar, por exemplo, os novos bancos digitais, mesmo na área do varejo, os canais de venda online, todos os novos modelos, todas as novas companhias já surgiram com essa direção. Né? Quando a gente está falando das empresas constituídas, que é a maioria do mercado, a minha percepção é que ainda é muito tênue a utilização efetiva da inteligência artificial e muito centrada em determinados movimentos, por exemplo, para otimizar algumas operações internas da companhia, visando reduzir custo e aumentar a eficiência, usos bem pontuais. Né? Eu acho que, assim, de fato, processando o que eu acho que uma segunda fase, processando uma mudança de processo, de cultura, de modelo de negócio, eu acho que a gente tem muito poucos casos, se é que tem casos no Brasil nesse sentido. Então,
respondendo a sua pergunta, é um grau de maturidade ainda no início, né? Nós estamos... tudo está acontecendo muito rápido, e eu acho não, mas é fato, né? Todos nós vivenciamos isso. O ano de 2023 foi um ano de rápida inteligência artificial, por consequência, em grande parte, do advento do ChatGPT, que é a primeira solução de inteligência artificial que tem uma interface através da linguagem, que isso permitiu que qualquer um pudesse transacionar, interagir com a inteligência artificial. Então, eu acho que está tudo começando, mas eu acho que está na pauta, por causa exatamente desse hype desse ano, a inteligência artificial entrou na pauta das organizações. Então, o que eu vejo é uma maior preocupação, inclusive de se informar, de se preparar, de se capacitar para lidar com essa nova tecnologia. Então, no mínimo, despertou a curiosidade e talvez a percepção, né, ou pelo menos a consciência de que a inteligência artificial é estratégica e você vai perder competitividade se você não incorporar essa nova tecnologia em várias fases, em vários momentos, etapas da sua operação. Então, acho que é um processo, e esse processo tende a ser muito rápido, né? Porque se em outros lugares do mundo, alguns países da Europa, Estados Unidos, bom, e sem dúvida também parte da China, Índia, né, parte da Ásia, já estão usando inteligência artificial em mais larga escala, e isso tende a acontecer também no Brasil. É uma das vantagens, digamos assim, de você entrar atrasado num processo de transformação. Você já vai entrar absorvendo com base nas experiências que aconteceram nos outros países. Então, tende a ser mais acelerado. Então, é isso que eu acho que a gente está num momento. Em paralelo, tem toda uma discussão sobre a questão da regulamentação, que também ajuda a colocar na pauta a questão da inteligência artificial. Então, eu acho que hoje é um assunto do mercado. A gente já começou a pesquisa da Brasca e a gente vê isso nas primeiras entrevistas, como já está, de fato, assim, isso, está na pauta das organizações. Dora, mesmo sem regulamentação, parece que está claro que os riscos e impactos dessa tecnologia implicam em responsabilidade do board das empresas. Quais os pontos de atenção que você sugere ao Conselho de Administração para lidar com essa questão? Bom, para mim, a principal função, assim, a missão de um conselho, de uma organização, é garantir a sustentabilidade do negócio, né? Então, se a gente está falando de uma tecnologia que ela é estratégica hoje, no século XXI, ela é o que se considera tecnologia de propósito geral, que está mudando a lógica de funcionamento da economia, então ela passa a ser um assunto de pauta para o Conselho, porque ela é estratégica e se o Conselho, a função garantir a sustentabilidade do negócio, se a competitividade hoje, manter a competitividade ou ampliar a competitividade, está relacionado à adoção da inteligência artificial, esse é um assunto da pauta do Conselho. Então, eu vejo várias... essa transformação dentro das instituições, essa mudança, né, porque a adoção da inteligência artificial não é como adotar uma outra tecnologia digital. Como eu disse antes, ela muda a lógica de funcionamento, então requer transformações relevantes dentro da companhia. Então, é um processo que tem que ser liderado pela direção, alta direção, como se diz, que é o Conselho, né? Então, eu acho que tem algumas preocupações. O Conselho, quais são os melhores casos de uso, porque nem sempre a indicação é usar modelos de inteligência artificial. Às vezes tem desafios, tem problemas que você pode usar outras soluções que não inteligência artificial, que são custo mais baixo e que são igualmente ou mais eficientes. Então, primeiro, se você já está usando na sua organização, o Conselho tem que ter conhecimento aonde está sendo usado. Outro estudo é identificar quais são as tarefas, ou os desafios, ou os problemas que podem ser melhor resolvidos com inteligência artificial. Mas tudo isso tem que ser pensado do ponto de vista de risco, né? Cada organização tem um apetite de risco exclusivo e específico. Então, também você tem que alinhar o apetite de risco da organização com os riscos potenciais do uso da inteligência artificial. Então, tem vários. Você tem uma questão chave também, do meu ponto de vista, é você
Porque, à medida que você vai incorporando essa tecnologia, vão surgindo novas funções dentro da sua organização e funções que são remanescentes, elas mudam o conteúdo. Então, é também estratégico você preparar a equipe, você fazer um programa, você fazer uma previsão de que funções novas tendem a surgir, como as funções remanescentes vão mudar do ponto de vista de conteúdo e como é que você prepara a equipe para esse novo cenário, né? Porque a falta de profissionais qualificados significa uma barreira para o desenvolvimento da organização. Então, também é estratégico, por isso também é um assunto do conselho. Você tem muito. Eu acho, por exemplo, que é difícil você imaginar que uma organização tenha todos os recursos internos para lidar com essa tecnologia que é complexa e que está se modificando todo o tempo. Então, uma questão também que me parece importante para o Conselho é construir ecossistemas robustos com parceiros, fornecedores, especialistas, né? Esse ecossistema com membros confiáveis e que você possa ter realmente desenvolver uma relação, né? Quais são? Outra questão é você pensar o que seria um comitê de ética, por exemplo, em relação à inteligência artificial. Quem deve compor dentro da organização? Quem são os membros externos para garantir uma diversidade cognitiva, né? Então, são várias etapas, assim, mas, em resumo, pelo que eu comecei a falar, se a função do conselho, se a gente tiver de acordo, que é garantir, acima de tudo, a sustentabilidade do negócio, e sendo a inteligência artificial a tecnologia de propósito geral desse século, ela é uma tecnologia estratégica, então é assunto de pauta do conselho, né? Então, o conselho tem que começar a trazer para a sua missão, incorporar essa discussão e, a partir daí, ir disseminando, criando familiaridade com essa tecnologia ao longo de toda a organização. Com certeza. E, Dora, dado isso que você acabou de falar, né? Na Europa, a regulamentação de IA já está em fase mais avançada. No Brasil, como é que está o processo hoje? Olha, de fato, na Europa, agora, acabou dia 8, foi firmado, né, um acordo tripartite entre o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu, de uma versão que provavelmente, é o que se espera, deve ser votado no Parlamento Europeu no começo do ano que vem. Então, foi um avanço, né, em relação ao processo que começou em 2018, mas também tem muitas lacunas a serem preenchidas, né? Não adianta você ter uma regulamentação, você tem que ter também, em paralelo, definir normas, definir padrões. Em suma, tem uma série de deveres de casa ainda a serem feitos. A expectativa é que entre em vigor daqui a 2 anos. Então, é um período para preencher essas lacunas. Outra questão que também me parece muito importante é o fato de que não adianta você ter um arcabouço regulatório se você não tiver instrumentos de fiscalização. Então, você definir como você vai fiscalizar o que a lei obriga é também um outro desafio. Aqui no Brasil, nós estamos discutindo nesse momento, o que está na pauta é o PL 2338, que está sendo coordenado o processo de discussão desse PL 2338 no Senado Federal. Tem uma comissão encarregada. Já foram propostas 3 emendas pelos próprios senadores a PL 2338. Finalizou recentemente o período de consulta pública e está em discussão. Eu tenho defendido, quer dizer, 2 questões assim que para mim, eu tenho defendido desde o início da discussão. Primeiro, eu acho que o protagonismo da regulamentação e da fiscalização deveria ser das agências setoriais e que eu acho que são as mais capacitadas para regulamentar e fiscalizar o uso da inteligência artificial no seu domínio específico. E segundo, o que eu propus até na última consulta pública no Senado, que eu acho que deveria ser formada uma comissão, um conselho de representantes das agências setoriais, junto com representantes especializados da academia, diversificado, não só pessoas de tecnologia, pessoas de ciências sociais também, nos vários aspectos, e trabalhar. Eu acho que tem que montar um grupo de trabalho. A PL 2338 foi originada do trabalho de 18 juristas do ano passado, que ficaram 9 meses
desenvolvendo esse substitutivo que deu origem a 2338. Então, acho que agora é o momento de trazer especialistas para a discussão, mas não só a consulta pública que dura 10 minutos, é formar, de fato, um grupo de trabalho, especialistas tanto da tecnologia como especialistas do domínio de aplicação. Então, acho que a 2338, para mim, é um bom ponto de partida. Aliás, é o único ponto de partida. Os outros PLs eu acho que são inócuos, mas eu acho que ele não está pronto para se transformar num marco regulatório. E a experiência agora que está acontecendo na Europa, principalmente esse ano, acho que nos traz inspirações muito importantes para balizar, assim como a ordem executiva do presidente Biden também lançada recentemente, são contribuições importantes para a gente repensar o nosso processo. Eu acho que não tem razão para ser urgente, eu acho que tem que ter uma discussão sólida, criar, porque vai ser importante, né? Como eu já falei, é uma tecnologia estratégica e ela tem que ser tratada como tal. A gente não pode correr o risco nem de deixar de proteger a sociedade e nem de complicar ou restringir a inovação. Então, é uma tarefa para ser feita dando um caráter assim, de importância, mas não precisa ser urgente. Bem, esse é um assunto que realmente daria uma longa conversa, mas nós vamos ter que ficar por aqui. Dora, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite e se dispor a compartilhar conhecimento sobre esse tema. Não, obrigada a vocês pelo convite e assim é tudo muito complexo por pouco tempo. Eu tenho brincado que quanto mais complexo fica a inteligência artificial, menos tempo eu tenho para falar sobre ela. Então é um exercício contínuo de capacidades de síntese, mas eu chego lá. É verdade. Rafa, Obrigado, Dora, pela participação. Pessoal, participem da pesquisa, né? A gente está nessa fase inicial da pesquisa. Em breve vamos circular a pesquisa para todos, como a Dora comentou, né? Eu acho que é muito importante todos participarem, se informem, mandem e-mail para sync@brasca.org.br se tiverem dúvidas. E muito obrigado, Dora, obrigado, Kleber. Até a próxima. gente, muito obrigado, obrigado, Rafael, mais uma vez, Dora, e vamos ficando por aqui. Gente, até o próximo papo. Tchau, hein?